Para falar mais sobre a relação entre Brasil e Venezuela, principalmente depois do presidente Lula não reconhecer ainda a reeleição de Nicolás Maduro, nós convidamos o professor de Relações Internacionais, Gustavo Menon. Professor, bom dia. Obrigada pela participação. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Prazer falar com todos os nossos telespectadores. Professor, de ontem para hoje eu tenho visto duas análises predominantes em relação a essa mudança de postura do governo brasileiro de cobrar, embora por enquanto não formalmente, que sejam realizadas novas eleições na Venezuela com o apoio do governo lá da Colômbia. Uma dessas posições é a de que Lula subiu o tom em relação a Maduro. E a outra, que também tem muitos adeptos, é de que a gente está falando de uma sugestão que na prática não vai acontecer, a oposição já rechaçou, Maduro também não concorda com isso e que só está dando mais tempo para que Maduro se estabeleça no poder. Qual a sua opinião em relação a essa mudança de visão sobre as eleições na Venezuela pelo governo? Excelente pergunta, Lívia. Quando a gente olha para a atual conjuntura venezuelana e o posicionamento do Brasil por parte do Itamaraty, por parte do Ministério das Relações Exteriores, vale dizer que o impasse permanece. De um lado, o governo brasileiro não quer reconhecer essa eleição de Nicolás Maduro em razão da não publicização das atas e uma análise pormenorizada da votação em todo o território venezuelano. Isto quer dizer que nós não sabemos, até o dia de hoje, como é que foi a votação nas principais cidades, em todo o território venezuelano, como é que foi a votação em Caracas, na capital, na cidade de Maracaibo, na província de Bolívar. E isso leva o governo brasileiro a adotar medidas que são medidas prudentes. De um lado, por parte da comunidade internacional, houve o reconhecimento da eleição de Nicolás Maduro por parte de alguns atores, como China, Rússia, e, por outro lado, os discursos encampados pela oposição no sentido de reafirmar de que esse setor venceu as eleições naquele fatídico domingo. Lembrando que a eleição na Venezuela, ela ocorreu num primeiro momento em linha com o chamado Acordo de Barbados, datado do ano passado, do ano de 2023, que previa não só a participação de observadores internacionais, e mais do que isso, Lívia e Rafael, também uma articulação entre os setores chavistas e da oposição para que a eleição pudesse ser realizada de forma pacífica e de forma maciça. Durante aquele domingo, como se sabe, houve uma ampla participação, uma ampla mobilização por parte da sociedade civil na Venezuela, e o problema está a cargo exatamente da divulgação desses resultados, no momento do processar dessas atas. Até os dias de hoje, nós não sabemos como que o Conselho Nacional Eleitoral vai divulgar exatamente os resultados desse pleito eleitoral e, obviamente, que há uma série de dúvidas, há desconfiança por parte de atores internacionais. É o caso, por exemplo, do Instituto Carter, que sinalizou exatamente para as eleições como uma eleição que não cumpriu os devidos trâmites democráticos. Agora, a posição do Brasil, em linha também com o posicionamento do atual presidente colombiano, Gustavo Petro, é exatamente evitar a escalada da violência. Já que, Lívia e Rafael, estamos falando aqui de um cenário marcado por essas contradições e por esse escalar da violência frente à conjuntura venezuelana. É bem provável que o governo brasileiro indique para esses diálogos entre os setores chavistas e os setores da oposição, mas considero, no meu sentir, que não há viabilidade para a realização de uma nova eleição. Isso em virtude da própria realização de um segundo turno, Rafael, ser considerado um segundo turno inconstitucional. Não está previsto na atual Constituição venezuelana de 1999 a realização de um segundo turno. Em grande medida, aqui a gente está tentando falar de soluções conciliadas, mas que levam exatamente
a essa necessária posição, necessário diálogo entre os setores oposicionistas e os setores chavistas para a equação desse impasse. Professor, a gente tem uma situação, para quem observa, para quem é leigo e observa a distância, de congelamento das coisas, né? Porque a oposição não reconhece o governo não reconhece a oposição e a coloca na cadeia. A possibilidade de manifestação, portanto, fica cada vez menor na medida em que há uma repressão violenta. Há a intenção de limitar acesso à rede social, já colocada em prática pelo ditador Nicolás Maduro. Os grandes países da região, em primeiro o Brasil e a Colômbia, não querem fechar de vez o canal com a Venezuela, mas também não admitem a vitória. Outros, como a Argentina e o Uruguai, foram expulsos de lá. O senhor observa a Venezuela mais próximo de um caminho do que a Nicarágua hoje? E para não acontecer o que aconteceu com a Nicarágua, qual é a alternativa? As Forças Armadas abandonarem Nicolás Maduro? Porque enquanto ele estiver sustentado nas Forças Armadas, quem é que vai tirá-lo de lá, né? Exatamente, Rafael. Quando nós olhamos exatamente para esse bloco chavista na Venezuela, desde a eleição do ex-presidente Hugo Chávez em meados de 1998, nós estamos falando da sedimentação de uma aliança política que acabou se consubstanciando na chamada Aliança Cívico-Militar, com ampla participação do chavismo nas 3 forças armadas na atual conjuntura venezuelana. Isso envolve uma série de debates, uma série de contradições que se fazem valer nesse jogo político atual. Muitos analistas, muitos cientistas políticos, teóricos das relações internacionais, estão sinalizando para esse fenômeno da orteguização do regime venezuelano. E é bem provável que nós possamos observar nos próximos dias, nos próximos meses, a perpetuação desse impasse. O governo brasileiro, Rafael, está numa posição muito sensível, extremamente delicada, já que nós temos interesses na Venezuela. Estamos falando de uma nação amiga, uma nação vizinha, que historicamente colaborou com a nossa balança comercial a título de referência. Temos uma série histórica superavitária em termos das nossas correntes de comércio com a Venezuela, e é bem provável que o Brasil continue sendo esse ator que busque um posicionamento, uma atuação da nossa política externa em sinergia com aquilo que está cristalizado no nosso próprio texto constitucional, Rafael, seguindo o princípio da autodeterminação dos povos e da não ingerência. É por isso que a solução que vem sendo ventilada por parte do assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, e também pelo atual chanceler, o ministro Mauro Vieira, é essa posição de diálogo e tentativa de não escalar esse cenário de violência que está em curso na Venezuela. Vidas estão em risco. E, como se sabe, a própria Acnur, o próprio sistema ONU, vem sinalizando para a existência de mais de 5 milhões de pessoas que deixaram o país nos últimos anos. É preciso pensar numa saída pacífica e dialogada para esse impasse venezuelano. Vamos seguir acompanhando, na expectativa de que isso aconteça, professor. Falamos com o professor de Relações Internacionais, Gustavo Menon, sobre a crise política na Venezuela. Muito obrigada, um ótimo fim de semana para o senhor. Muito obrigado, Lívia, Rafael. Um bom final de semana a todos os nossos telespectadores.